السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eu demorei, então parece que vou trocar do tema que eu estou para falar. Eu só vou tocar alguns pontos. Vou deixar o bem que eu estou para dar. Normalmente demoramos de chegar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، só vou contar alguns pontos, como dizia, de que eu vou poder deixar a palestra que está para dar, para eu não ter muitos saltos sequer por causa do tempo. Então, e depois vamos até Salatul Aisha. É que fazem que hora? Como? 19h15. Tá, vamos no máximo, vamos até essa hora, inshallah. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Combatam no seu caminho para que vocês possam gozar. Combaterem no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, isso será um motivo de vocês terem gozo. Será um motivo de vocês terem sucesso depois de combaterem no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Combate está dividido. Existe combater com a espada, existe combater com a língua e existe combater a sua própria, ou seja, o seu próprio instinto, o seu próprio nafs, daquilo que ele deseja do mal, você impedir. Jihad está dividido de várias maneiras. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Combatam a sua verdadeira, ou seu verdadeiro combate. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Combatam a respeito de Allah subhanahu wa ta'ala o seu verdadeiro combate. Combate de uma forma real, de uma forma correta, de uma forma positiva, de acordo com a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, combater pode ser que você use a língua para combater a falsidade, para a falsidade terminar. Como dizia o profeta, فيما رواه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. Quem de vós ver o mal, então tem que proibir com a sua, impedir com a sua própria mão. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ, caso não conseguir, se não conseguir, فَبِلِسَانِهِ, então com a sua língua. Combater aquela falsidade, retificar aquele mal cometido, combater aquilo que não faz parte da realidade, da verdade, que não faz parte do bem, para que as pessoas possam deixar. Como dizia o profeta, disse, ou como disse para Ali ibn Abi Talib: se Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala orientar alguém por via de ti, então é melhor para ti. É melhor para ti. É melhor para a pessoa
que através da sua língua alguém foi orientado, através da sua informação alguém foi orientado, através da sua mensagem alguém foi orientado. Então esta pessoa que através da sua palavra, através da sua informação, alguém ouviu e pegou e deixou o mal, deixou a maldade, abandonou a falsidade, então esta pessoa será um bem-vindo, estará bem-vindo, será alguém bem-vindo perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a partir disso, nós temos que entender que, olha, nós temos que travar e saber como organizar as nossas palavras e saber como travar as nossas palavras, os nossos ditos, conforme o hadith فيما رواه مسلم, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: man da'a ila huda, quem convidar, quem chamar para uma orientação, kana lahu ajrun, esta pessoa terá uma recompensa, terá um pagamento por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, wa ajru man tabi'ahu, e pagamento de todo aquele que seguir, recompensa de todo aquele que seguir, min ghayri yanqusuhu min ujurihi shay'a, sem que nada diminua daquilo que é dos seus pagamentos ou das suas recompensas. Neste caso, se você convidou alguém para o bem e este alguém levou este tal bem, praticou este tal bem, então você que indicou a esta pessoa, que recordou, que lembrou ou que ensinou, então terás pagamento por você indicar e terás pagamento por essa pessoa praticar, obedecer, ouvir e saber que a verdade é esta, e daí apegar-se naquilo na sua vida. Allah subhanahu wa ta'ala vai te pagar até a última pessoa que praticar aquela ação por essa linhagem das suas palavras, ou por essa linhagem da sua transmissão, da sua mensagem. Da mesma maneira, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَ, lá no início disse man da'a ila huda, quem chamar para orientação, kana lahu ajrun wa ajru man tabi'ahu min ghayri an yanqusahu min ujurihim shay'a. E aqui disse wa man da'a ila dalala, e quem convidar e quem chamar para a perdição, kana alayhi wizrun, esta pessoa carregará um fardo, carregará um peso, carregará pecado, wa wizru wa fi riwaya wa awzaru man tabi'ahu, e pecados de todo aquele que seguir a ele. Este hadith está no Muslim. Então, neste caso, se é que você está a trazer uma transmissão, está a trazer uma mensagem, uma informação, então primeiro deve pesar esta informação, deves balançar esta informação, se é que dá para fazer chegar ou não. Como no outro hadith dizia: man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, quem crê em Allah e no último dia, falyaqul khayra, que fale bem, que fale boa palavra, que use boa palavra, aw liyasmut, ou que mantenha-se calado. Neste caso, o calar dele, o silêncio dele pode vir ser melhor do que o seu falar, porque se falar muito, pouco vai acertar e muito vai escorregar, mas se manter-se calado muito tempo, então vai salvar de muitos erros e muitas falhas. Este é o muslim, este é o muçulmano que deve controlar a sua língua. A própria língua em si é destruidora. Por isso o Luqman Hakim, Luqman alayhi salatu wassalam, ele, quando o seu patrão disse para ele de que, olha, trazer as melhores coisas do corpo, ele trouxe o coração e língua. Numa outra vez foi dito trazer as piores coisas do corpo, trouxe também as mesmas coisas, coração e língua. A pessoa ficou espantada. Como assim? Neste caso, foi mandado para trazer o melhor, trouxe as mesmas coisas. Foi mandado para trazer o pior, também trouxe as mesmas coisas. Não há nenhuma diferença. Então, ele explicou. Neste caso, se essas duas coisas forem coisas malignas, então todo o corpo será maligno. E se essas duas coisas forem coisas benéficas, então todo o corpo será um corpo piedoso, um corpo benéfico, através da proteção dos dois órgãos, que é a língua e o coração.
E você sabe muito bem que língua está dentro de duas barreiras. A língua de cada um de nós está dentro de duas barreiras, para indicar que esta língua aí deves ter cuidado. Então, duas barreiras, nossos lábios, a segunda barreira são os dentes. Língua está lá dentro. Língua está dentro, numa cadeia em que a própria cadeia tem duas portas. A própria porta a primeira porta são os lábios que temos, e a segunda porta são os varões, que são os dentes que aguarnecem, que fecham, que escondem, que preservam esta língua. Então, língua lança muita tentação, lança muito fitna, lança muito estrago na vida de cada um de nós. Disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: "Inna al-'abda la yatakallamu bi kalima", por certo, o servo é provável falar uma palavra só. La yulqi laha balan, ele não lançar, não se interessar naquilo que ele lançou como palavra, naquilo que ele falou, pensar que apenas falou, mas não se interessar com aquilo, não ficar interessado naquilo que ele diz, mas através disso ele entrar no Jahannam, ele entrar no inferno, ele estar no Jahannam, em uma distância mais longa que os céus e a terra. Conforme uma narração, أبعد من بين المشرق والمغرب. Então, nós temos que reparar essa língua antes de tirar fora essa língua, saber que a língua está dentro de um armazém, está dentro de um banco, está lá depositada essa tal língua. Não é levantarmos de qualquer forma sem consultarmos este PIN dessa língua. Então, primeiro temos que saber qual é o PIN dessa língua. Será que é um PIN errado ou certo? Será que o PIN é desta rede ou está fora da rede? Então, nós, para não cairmos de qualquer forma, não cairmos de qualquer maneira nesses erros. E é a partir da mesma língua que existe a separação. É a partir da mesma língua existe a separação. Separação dos amores aparece a partir da mesma língua. Separação dos grupos aparece a partir da mesma língua. Separação dos gostos, separação dos comércios, separação das amizades, tudo isso nasce a partir da língua e fora da língua, então a partir do coração. Esses dois órgãos são órgãos mais perigosos no corpo de cada um. Por isso, a respeito do coração, o profeta diz: "Ala inna fil jasad mudghah", fiquem a saber de que, olha, dentro do corpo existe um pedaço de carne. Este pedaço de carne, se for bem, se estar bem, se for um pedaço de boa maneira, então todo o corpo estará bem. E se estar mal, então faça da jasad do kullu, todo o corpo também vai se estragar. Quer dizer, se é que este coração, como ele disse, "Ala wa hiya al-qalb", está al-mudghah, está o pedacinho, este pedaço referido que está dentro do corpo, é o coração. Então, o coração, se for algo sujo, também acompanhado com a língua, porque a língua muitas das vezes acompanha o coração. Dificilmente língua não acompanhar o coração, excepto na hipocrisia. A hipocrisia usa a língua e o coração usa outra coisa. A não ser que venha ver mais tarde que, olha, o que eu falei não dá para seguir. Aí já dá para virar o seu caminho para outro lado. A partir da mesma língua, as tentações, como da forma que estamos hoje, que estamos no fim do mundo, quase para Qiyamah, e quase para as portas da saída do Dajjal estarem abertas através das tentações que nós estamos dentro delas, através das tentações que nós nos metemos dentro delas. As outras pessoas estão ainda nas saídas, nas portas, as outras na varanda, as outras no pátio, as outras ainda estão dentro desta tentação. Então, isso tudo nasce muitas das vezes a partir das nossas línguas. A partir das nossas línguas.
Por isso dizia o profeta sallallahu alaihi wasallam, existirá uma tentação samá, tentação surda, bakma, tentação muda e uma tentação também cega. Essas três tentações vão existir. Muda, neste caso, a tentação, neste momento, as pessoas não vão conseguir falar a verdade. A língua não há de conseguir usar a realidade, usar a verdade, usar aquilo que é para usar, mas tem que usar o que está fora daquilo que ele sabe. Só para poder aproveitar algo, para poder aproveitar um certo valor, ele mete-se numa certa congregação, num certo grupo, numa certa povoação, numa certa organização, só com o objetivo de adquirir dinheiro que está lá, com o objetivo de unir o que não é para unir dessa forma, o que é para unir de uma outra maneira, e vem se defender com aya que disse: wa'tasimu bihablillahi jami'a, vocês devem apegar-se na corda de Allah subhanahu wa ta'ala juntos, wala tafarraqu. Então, as pessoas quando ouvem de união, pensam que união é você andar toda a cidade todos os muçulmanos serem unânimes no assunto, todos os muçulmanos estarem naquele ponto, todos os muçulmanos seguirem aquele ponto. Não. União, pode existir uma união, mas enquanto estão de uma distância longa, mas existe união na crença e união na metodologia, no manhaj, ser união de acordo com a união dos muçulmanos antecessores, passados. Os Sahaba, como eles se uniram, menos sabendo que o outro estava na África, depois da morte do Nabi, separaram-se, cada um ficou onde ficou. Os outros ficaram lá em Medina, os outros foram para Sham, outros vieram na África, mas tudo isso havia união. Então, existirá uma tentação muda, tentação que não é de conseguir falar a verdade. Vai querer defender a falsidade onde existe, meter a verdade na falsidade para usarem aquela falsidade. Por isso dizia o profeta sallallahu alaihi wasallam: سيخرج قوم في آخر الزمان, surgirá um povo no fim do mundo, كذابون, mentirosos, دجالون, falsos mentirosos, يأتونكم من الأحاديث, vos trarão novidades, informações, بما لم تسمعوا, informações, acontecimentos, بما لم تسمعوا أنتم وآباؤكم, assuntos que vocês não viram, até vossos pais também, assuntos que vocês nunca ouviram e nem os vossos pais. Logo o profeta disse: فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, afastem-se deles, tenham cuidado deles, fiquem longe deles, لَا يُضِلُّونَكُمْ, para não vos desviarem, وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ, e não vos criarem fitna, não provocarem fitna, uma tentação na vossa vida. Um é aquele que trouxe a tentação, quer impedir a verdade, quer colocar a sua falsidade, só porque tem aquilo, mais aquilo, porque é famoso, quer trazer a falsidade para impedir a verdade. Esse é um shaitanun maridun, é um satanás rebelde. E a segunda pessoa, quer dizer, este aí é um satanás que você deve se afastar dele na sua totalidade, e deve explicar e dizer às pessoas a situação dessa pessoa, de que essa pessoa já não dá, como dizia o Fudail bin Iyad rahimahullah, como foi narrado isso em vários livros, dentre eles Ibn Battah no seu livro Al-Ibanatu Al-Kubra, Al-Lalaka'i no seu Usul I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a, princípios da crença dos Ahl Sunnah wal Jama'a. Al-Bayhaqi no seu livro Shu'ab Al-Iman, e os outros, cada um narrou de várias maneiras, mas todos trazendo a versão de Fudail bin Iyad de formas diferentes.
Dentre eles, dizia o Fudail: La tajlis ma'a sahibi bid'a. Você não pode sentar com o inovador. فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. Porque eu tenho medo de descer contra ti, descer sobre ti a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala. E dizia o Fudail bin Iyad: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. Quem sentar com adepto de inovação, esta pessoa não será dada a prudência, a pedagogia no din. A pedagogia no din. Ele citou várias passagens, mas tudo a falar desses pontos aqui. Então, momento em que alguém não há de conseguir falar a verdade só para defender um certo ponto que ele está incluso naquela sociedade, que ele está incluso naquele movimento, que ele está incluso naquela organização. E mesmo sabendo que isso aqui é a falsidade, mas não há de conseguir falar. Porque será esse tempo que vai existir esse fitna mudo, uma tentação muda. E esse é o nosso tempo. O mesmo hadith antes dessa palavra, atrás da palavra, diz samma, cuja essa é a primeira antes da outra. Vai existir uma tentação surda. Tentação surda. O profeta disse Satakur, surgirá, aliás, existirá isso no futuro, nosso tempo. É futuro também. Nosso tempo é futuro. Fitna samma, fitna surdo. Fitna surdo, que não vai ter audição, não há de conseguir ouvir palavra. No momento em que as pessoas não há de conseguir ouvir a verdade. Quando lhes indica a verdade, vão do outro lado. Quando lhes mostra a realidade, vão do outro lado. Esse é um fitna surdo. Esta é uma tentação surda, ao ponto das pessoas pensar que a verdade é aquela que você habituou antes, com os mais velhos. Então, a primeira tentação, surda. A segunda, muda. E a terceira, cega. Tentação esta no momento em que as pessoas não há de conseguir ver a verdade. Logo já, o fitna espalhou-se em toda a cabeça da pessoa. Surda. Tentação surda. Já a pessoa não consegue ouvir a verdade. Muda, não consegue falar a verdade. Cega, não consegue ver a verdade. O profeta estava a recomendar isso, que se estava a informar exatamente, para nós termos cuidado quando surgir esse tipo de fitna, o que nós fazer, o que nós fizermos, o que nós praticarmos, onde é que nós nos posicionar no momento em que surgir esse tipo de fitna. Onde é que nos posicionar? É só a partir daquela ayah, ayyuhalladhina amanu isbiru, os crentes tenham paciência, wasabiru, e tomarem-se com perseverança, paciência, no momento de dificuldades, maçadas, no momento de fitna, tentação, wasabiru, warabitu, e fiquem firmes, wattaqullaha, e tenham medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é a melhor forma de salvar dessas tentações surdas, mudas e cegas. Disse o Thawban radiyallahu anhu, hadith está no Muslim, o profeta disse: Inna Allah zawaliya al-arda. Na verdade, Allah dobrou para mim a terra. Allah subhanahu wa ta'ala dobrou a terra para o Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fara'aytu mashariqaha wa magharibaha. Viu os seus orientes, seus nascentes e seus poentes. Allah dobrou a terra ficou pequena em frente do Nabi sallallahu alayhi wa sallam. E o profeta conseguiu ver todo mundo, todo o dunya, do início ao fim. Fara'aytu mashariqaha wa magharibaha. Vi
Viu o quê? Os seus nascentes, seus orientes, e também viu os ocidentes, ou viu os seus poentes. Viu seus lados que nascem sol e viu seus lados que entram o sol. O profeta disse mashariqa, não disse fara'aytu mashriqaha wa maghribaha, disse fara'aytu mashariqaha wa magharibaha. Vi seus nascentes, que são muitos lados que o sol nasce. São muitos lados que o sol nasce. Mas ao reparar, pensa que nasce no mesmo dia, aliás, mesmo lugar que o sol nasceu ontem. Mas o lado é único. Quanto o lugar, são diferentes. Por isso Allah, Rabbul Mashariq, wa Rabbul Mashariq, Allah é o Senhor dos nascentes. O sol, você ao reparar, pensa que nasce no mesmo lugar, apesar de que o lado é o mesmo. Mas cada dia nasce um sítio diferente daquele dia que nasceu, daquele lugar que nasceu ontem. Assim como hoje, o lugar que nasceu irá nascer amanhã no outro sítio, e o mundo é grande. Ou então o sol é grande. Então, ele diz: wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuya li minha. Na verdade, o meu povo chegará o seu reinado, o seu reino, a sua governação, ma zuya li minha, do que foi dobrado para mim dessa mesma terra, desse mesmo dunya. Quer dizer, todos os sítios que o Nabi viu, o Islã vai chegar lá. E esse é um dos mu'jiza do Nabi sallallahu alaihi wasallam. São dois. No mesmo hadith, primeiro, disse Allah dobrou a terra para mim. Esse é o primeiro mu'jiza, primeiro sinal, primeiro milagre. E o segundo, disse: meu ummah, meu povo irá governar, chegará a sua governação, chegará o seu reinado, o seu reino irá chegar em todos os sítios que Allah subhanahu wa ta'ala dobrou essa terra para mim. Todo sítio que ele viu, então o Islã chegará lá. E isso aconteceu hoje. Esse é o segundo mu'jiza, segundo milagre. O Islã agora está em todo canto. A verdade agora está em todo sítio, menos todos os corações. Mas todas as zonas, todos os países, províncias, distritos, a verdade está lá. Por mais que tenha uma pessoa, mas não deixa de ser uma pessoa de lá. A verdade está lá, mesmo essa verdade estar com uma pessoa só, mas já chegou. E ele diz: eu pedi a Allah subhanahu wa ta'ala. Pediu o quê? Pediu 3 coisas. Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe 2 e proibiu-lhe uma. Essa que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu é qual? Aliás, que ele deu a segunda, diz: alla yusallita alayhim aduwan min siwa anfusihim fayasbi baydatahum. Não existir nenhum kafir que vai trazer um domínio contra os muçulmanos, a não ser que isso venha a sair a partir dos próprios muçulmanos. Fitna. As confusões que estão dentro do Islã são os muçulmanos que estão a provocar, não são kafirs. São os muçulmanos que usam essa mesma língua para espalhar o fitna, espalhar a tentação. Cabe a si, escolha qual dos lados ficarás firme. E uma das importantes
coisas do Islã é a firmeza, a istiqama. A firmeza na realidade, firmeza na verdade, não firmeza na falsidade. Nisso, veja o ayah que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Na verdade, os que disseram nosso Senhor é Allah, thumma istaqamu, depois eles ficaram firmes. Eles ficaram firmes. Fala khawfun alayhim. Não haverá medo sobre eles, wala hum yahzanun. E nem terão tristeza. Não ficarão tristes. Não haverá medo sobre eles, medo daquilo que virá do futuro. Wala hum yahzanun. E não ficarão tristes daquilo que eles fizeram atrás. A tristeza é sobre o que você fez atrás, e o medo é sobre o que vem à frente. Aquilo que você fez, não há de ficar triste, não há de se arrepender por fazer aquilo, porque você tinha istiqama, firmeza. E um dos lugares, um dos momentos mais importantes, dentre os momentos importantes, dentre os melhores tempos, momentos, períodos, dias, que essa firmeza deve se manter, é quando é momento de fitna. Mas os muçulmanos não estão a controlar isso. Nós não estamos a controlar de que, olha, estamos a devolver as pessoas a seguirem a realidade. Como eu dizia à tarde, que olha, retifica-se o que é erro. Não se retifica a pessoa só por ser fulano. Retifica-se o erro deste tal fulano. É assim como os nabi, como os anbiya faziam da'wa. Não retificavam por ser alguém daquele nome ou alguém daquela casa. Não. Retificavam por cometer aquela prática. Bilal ibn Rabah é aquele sahabiyun que quando o Nabi foi ao céu, ouviu passos de Bilal no Jannah, enquanto Bilal estava na terra. Homens do Jannah esses, homens do paraíso esses, homens prometidos já em vida. Bilal ibn Rabah participou da melhor guerra, a primeira, a batalha de Badr. Bilal ibn Rabah participou da melhor guerra que surgiu, a melhor batalha em que os sahabas percorreram centenas e centenas de quilómetros a pé, de jejum, num dia de sol quente, escaldante, de jejum, percorreram uma distância de seus 500 quilómetros a pé e chegar lá à guerra. 317 sahabas, 317, 18 com o próprio Nabi. E naquele dia Allah subhanahu wa ta'ala diz, depois da guerra, Allah subhanahu wa ta'ala disse: vocês já merecem Jannah. Pratiquem o que vocês pretenderem, já foram perdoados. Bilal estava lá. Não há ninguém que vai entrar no inferno que estava naquela batalha. Não existe. Mas veja, este mesmo Bilal, num dia trouxe tâmara de qualidade. E o profeta sabia e conhecia qual é a situação financeira, a situação financeira deste Bilal. Ele sabia que ia ser um pobre. O profeta perguntou: de onde é que trouxe? Como é que adquiriu essa tâmara? Bilal diz, quer dizer, explicou de que trocou com algumas tâmaras. Quer dizer, aquelas tâmaras de poucas qualidades, o número foi avançado, foi elevado. E aquele de uma qualidade era uma tâmara. Isso é juro perante o Islã.
Existe juros chamado riba al-fadli. E existe riba al-nasi'a, ou riba al-ajal. Riba al-fadli é um juro que se faz por ser visto algo de mais valor e fazer troca daquela coisa com aquilo que acham de ser menos valor, aquilo que tem menos valor, a quantidade de ser mais, e aquilo de mais valor, a quantidade de ser menos. Isso é riba, isso é juro. Por exemplo, vamos supor que você viu que esta prata ou este ouro é de qualidade e existe um outro ouro de pouca qualidade. Essa de qualidade ser uma pedrinha e essa de pouca qualidade serem duas pedrinhas. É haram isso. É juro. Devem ser iguais. Ou então, se é que você não quer por ter de muita qualidade, então ir trocar com outra coisa. Não coisas iguais. Assim, alguém traz, vamos supor, arroz, que você vê que esse aqui tem mais qualidade. Mas não, como tem mais qualidade, você tem que levar 25 quilos, eu te dar 50. Porque meu é de pouca qualidade. Estão a tratar o que aqui? Esse é um negócio haram, esse. Juro esse, porque não é negócio. O que o profeta disse para Bilal? Alguém amado por ele disse: Ainu riba. La taf'al. Não faça isso. Não faça isso. Isso é juro. Isso é fonte de juro. Isso, quando vê o erro da pessoa e não reparar a pessoa. E nós reparamos a pessoa. É vizinho, é quem? É um estrangeiro ou não? Se é vizinho, temos aquelas discussões ali, pronto. Eu tenho que reprovar a ele. Se não tenho, então não dá para reprovar. Tenho que ir só em segredo só. Então você não está a tratar algo para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. A nossa língua é que está a espalhar essa tentação. E os que escutam pensam que os dois estão certos. E a piedade, a língua quando sobe, a piedade desce. Diga-me quantos e quais são que você conhece que é retificado e reconhecer que eu já retifiquei. Aliás, já fui retificado. Eu erro. Que a não ser que, se ele foi retificado, tentar também se defender da maneira dele. Para as pessoas não dizer que foi retificado. Ou então, se é que eu te retifico por um áudio, em vez de você, se quer enviei para ti especialmente, em vez de você agradecer, não. Tem que procurar mais outros meus, pelo menos investigar onde é que existe o meu erro. Porque você não acredita que eu já fui retificado. E as pessoas quando amam e gostam de alguém, já todo o áudio que traz, para você já é refutação. Não reparam. Não ficam concentrados naquilo que a pessoa está a trazer. Só basta dizer que é dalil, já é dalil. Esse é o problema. E daí começa a se provocar ta'assub, fanatismo. Al-asabiyya, o fanatismo. E fanatismo não é admissível no Islã. La yajuz. Não é admissível no Islã existir ta'assub, asabiyya. Ta'assub, existir fanatismo. Só fulano e fulano só. Mesmo errar, você continuar cego. Então este é um fitna. Este é um fitna. Que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a dizer, vai existir fitna cego. Mesmo ver que aqui escorregou,
já não há como recuperar-se daquela forma, daquele lado, daquele sítio. Então, esses são pontos que nós temos que afastar. Um muçulmano sério, um muçulmano verdadeiro, um sunni verdadeiro, primeiro, ele é piedoso. Não há piedoso só no coração, enquanto a língua é maldosa. Piedosa, a própria língua também tem que ser piedosa. Não pessoa piedosa no coração dizer que sou piedoso. Não há piedoso só nas amizades, mas quando cruza com os inimigos, é o primeiro visto como mal comportado, como mal comportado. Então você não é piedoso. Você tem seus problemas ainda íntimos. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a nos alertar que quando chegar nesse momento aí, surgirá esse tipo de fitna. E já surgiu. Já surgiu. Até chegar no momento existir fitna duhaima, fitna, uma tentação escura, tentação da ofusca, tentação da escuridão. Lá tad'a ahadan, essa tentação não irá deixar a ninguém até que venha lhe tocar, lhe pisar essa tentação. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فَإِذَا كَانَ ذَلِكُمْ, quando for assim, isso tudo acontecer, فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ, então espere o surgimento do Dajjal. Quando surgirem esses tipos de fitna, devem esperar o surgimento de Dajjal. Min yawmihi, nesse mesmo dia, ou então no dia seguinte, ou nessa noite. Quer dizer, era uma forma de dizer que, olha, quando existirem esses tipos de fitna, gravemente, fitna, tentações que não vão deixar nenhuma casa, que cada um vai tentar a sua forma de como transmitir o din. Até onde você escorregou não aceitar é fitna. Então, esta fitna quando surgir, quando começar, não há de deixar nenhuma casa. E quando assim acontecer, fantadiru Dajjal, então tenham a esperança de Dajjal. Devem saber que Dajjal está muito próximo e muito perto para sair, para entrar na vossa sociedade. Então vamos esperar o adhan e depois vamos dar uma pequena continuidade. Então vou tocar por 5 minutos. Quem tem a dizer, depois pode dizer algo. Dando continuidade sobre as questões das tentações, primeiro sabermos que os fitan que o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a referenciar, estava a indicar que isso tudo no fim do mundo, que são sinais de Qiyamah. Então, no hadith ele mencionou 3 fitna. 3 tipos. Diz: surgirá fitnatul ahlas. Então alguém perguntou: Wama fitnatul ahlas? O que é fitnatul ahlas? Qala hiya harabun wa harbun. Será uma tentação que vai existir fuga e guerra. Fuga e guerra. Quer dizer, pessoas fugirem e existir guerra. E o segundo fitna que mencionou disse fitnatu sarra, fitna de prosperidade. E depois o terceiro foi mencionar o mais grave que diz fitnatu duhaima, fitna obscura,
لا تدع أحدا, não deixará ninguém, não deixará ninguém, إلا لطمته, exceto esta fitna atingirá esta pessoa, excepto atingirá essa pessoa, não deixará nenhuma casa, excepto o fitna chegará nessa casa, a tentação chegará nessa casa, enquanto os outros estão na guerra, espadas entre os muçulmanos, os outros já não conseguem a espada, mas sim conseguem usar a língua para espalhar tentação. E a língua é mais perigosa do que a espada. A espada mata algumas pessoas, mas a língua mata toda a sociedade. A língua mata todo o povo. Shaitan não veio com a espada, não veio com uma seta para assassinar pessoas, mas veio com a língua, veio com desvios por via de indicações. Mas quantos cáfires existem no mundo e existiram? O número maior dos cáfires, o número maior é dos cáfires, e dos muçulmanos é um número muito pequeno, como o profeta dizia. Os Ya'juj e Ma'juj, todos eles são cáfires, mas eles são mais do que nós. Juntar eles com as pessoas do outro lado, eles vão avançar. Neste caso, irão vencer. O número deles é mais avançado do que o número de nós pessoas no geral, passados, presentes, vindouros. Então, esta fitna do Haimá, esta fitna escura, referida, quando acontecer, como o profeta dizia, quando isso acontecer, fantawiru Dajjala, então tenham esperança do surgimento de Dajjal. Saibam que o Dajjal está nas portas de saída. Quando existir esse tempo de muita confusão, esse tempo de muito desentendimento no seio dos muçulmanos, fantawiru Dajjal. Não fiquem apenas relaxados que nós agora, cada um está a cumprir. Não. Devem saber que dia ou noite, nesse dia ou dia seguinte, esta semana ou semana que vem, ou esse mês ou mês que vem, ou esse ano ou ano que vem, devem saber que Dajjal está a chegar. Esse é hadith de Rasulullah. Fantawiru Dajjal. Então, a preocupação nossa não pode ser apenas de ver com quem estar, mas também pensarmos no nosso futuro de acordo com os hadiths. Que quando vocês viverem num momento em que cada um só apenas está a ver a verdade como se fosse solo, porque chegamos num momento em que cada um repara a verdade como solo. Como solo como? Cada um pensa que o sol apontou a ele só. Quem está aqui em Quelimane pensa que esse sol só apontou aqui em Quelimane. Que está em Maputo pensa que o sol está a apontar lá ali só, não apontou a outros sítios. Quem está em Pebar pensa que o sol apontou só em Pebar. Não há nenhum sítio que você há de ir, exceto você pensa que o sol apontou ali. E chegamos nesse nível ao ponto de pensarmos que a verdade está assim também. Cada um pensar que a verdade só apontou a ele só, não apontou ao outro. Esse é um fitna adima, shadida. Então, o que é que nós temos que fazer neste momento de fitna? Nós temos que apegar com o Kitabillah wa Sunnah e a paciência. Como o profeta dizia, aconselhando Omar, aliás, Abu Dharr, alayka bis-sabr. Apegue-se com a paciência. Apegue-se com a paciência. O outro ponto, quando é um tempo de muito fitna, muita tentação entre os muçulmanos, até mesmo entrar alguém dentro da sua casa, então não lhe mate. Se lhe matar, o fitna aumentará. Essa foi a pergunta de Abu Dharr.
entrar na minha casa. O profeta disse mesmo entrar na sua casa, cruzar seus braços. Nesse caso, o profeta disse, não pode se meter nisso. Agora, quando for no momento fora de fitna, aí já não. E é isso que nós estamos a notar. Por ser um momento de muita tentação, experimenta lá alguém errar, você retificar. Não acaba. Só você errar, ele te retificar. Aí vai acabar. Então, em algum momento, chega a um nível em que, olha, algumas pessoas pensam que tudo que alguém fala, deve existir alguém a responder. Não, isso já é uma mente seca. Responde-se quando há necessidade. E não se esqueçam que há muitos fracos na luta, que a luta deles não acaba, até o forte fugir. Há muitos fracos na luta, a luta dele não acaba. Essa é a essência de muitos fracos. Luta dele não acaba até um forte fugir. Não acaba como? Não porque traz força, não. Mas prefere levar pedra do que ele render. Prefere levar um pau do que ele render. Prefere levar água, te molhar, te lançar na cara do que ele render. Prefere levar areia, te lançar na cara do que ele render. Do que ele render, mesmo sabendo que esse foi mais forte do que eu. Mas ele render pessoas, dizer que esse foi batido, muitos não aceitam. Então, para aquele que não estava na guerra, que não estava a participar, que não participou, ou participou e não entendeu o que é ser forte, pensa que aquele forte que fugiu é que é o mais fraco. Mas não sabe de que, olha, a razão que lhe fez fugir é porque sabia de que, olha, se eu continuar mais a lhe bater, vai estar a arranjar mais outras coisas ao ponto de trazer faca. Então, nesses pontos, irmãos, nós temos que apegar-nos com a firmeza. Primeiro, não devemos abandonar o dino verdadeiro. Sunnah, temos que apegar. Sabe, muitos Ahl Bid'ah, muitos Ahl Bid'ah aceitam ser chamados Ahl Sunnah, mas não aceitam ser chamados de Salafiyuna. Por quê? Qual a diferença de ser Sunni e Salafi? Encontra alguém e diz, fulani, nós somos Ahl Sunnah, sou fulani aqui é Salafi. Você ainda não entendeu o nome daquilo que você está a usar. Tudo é a mesma coisa. E tem mais outros nomes além desses conhecidos. Al-Taifatul Mansura, Al-Firqatul Najia, Al-Jama'a. Tudo isso. Mas são os nomes mais usados. Então, é isso. Que apenas isso foi suficiente fazer chegar, recordar nesse caso, fazer chegar não é ensinar, mas também às vezes é recordar. Mas a recordação beneficiará apenas os crentes, como Allah disse, فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. A recordação beneficia os crentes, não beneficia hipócritas, não beneficia os cáfires, não beneficia os que não creem, beneficia aqueles que acreditam nisso. Recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, aquilo que Allah disse, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Ninguém tem raciocínio sobre isso, excepto os sábios. Sábios no coração, não sábios na mente apenas. Há muitos sábios na mente que até agora não raciocinam, não são conscientes naquilo que dizem. Mas são sábios, porque o coração até agora é jahil, ignorante.
O importante é seu coração ser ignorante junto à língua. E não apenas a língua ser sábia. Aliás, o importante é o seu coração ser sábio, quer dizer, não é ignorante, ser sábio junto à língua. E não o coração ser ignorante e a língua também ser sábio do outro lado, contrariando o coração. Não. Então, o Islã veio longe, mas onde restou é perto. O que só nós temos que esperar é, de dia ou de noite, surpreender-nos sinais grandes de Qiyamah. Porque os pequenos já são vários. Os pequenos já são vários. Pequenos já são vários. E os grandes estão perto. E são esses que as visões, as audições vão se abrir. Vão saber que afinal a verdade chegou. Porque sinais pequenos, pessoas pensam que são coisas normais, de hábito, enquanto estão a indicar alguma coisa. Então, o Din, Allah subhanahu wa ta'ala preservou. Quanto a nós que seguimos o Din, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Nós não devemos ser como se fossem pessoas que, quando não tem uma mesquita com aquela imagem ali de lua, estrela, já para eles a mesquita não fica completa. Mas esqueça-se que isso é uma inovação, colocar lua ali, estrela ali. Só para finalizar, agora já existem estilos de pintar mesquitas. Em cima branco, embaixo verde ou azul, verde e azul. Já agora há estilos de pinturas de mesquita. Isso é um sinal de Qiyamah. Dizia o profeta sallallahu alaihi wasallam, aliás, dentro dos sinais de Qiyamah, antes de chegar lá, Zukhrufatul Masajidi, embelezar as mesquitas ao ponto até de alguém se orgulhar em nome daquela mesquita. Quando destruiu-se aquela mesquita de Medina, de Nabi, reabilitou-se ou reconstruiu-se, Umar bin al-Khattab disse, إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. Evite pintar mesquita nem com cor vermelha nem com a cor amarela. Vais criar fitna na sociedade. Vais criar fitna nas pessoas. Mas agora pessoas não se sentem melhor até colocar aquela forma ali de pintar. O bid'ah, quando começa, nasce pequeno e começa a crescer, assim como a idade que nós conhecemos. Você nasce pequeno, até passar embaixo de uma porta, que está um pouco elevada essa porta, até chegar um tempo em que você estará a pegar essa própria porta lá em cima, porque já cresceu. Bid'ah também é assim mesmo. Assim que o solo começa embaixo, até sobe e vem descer mais, então o bid'ah começa pequeno e começa a crescer. E já chega num momento em que você, quando não faz daquela maneira, pessoas pensam que ainda você está a contrariar as pessoas. Está a contrariar o Islã. Não é o Islã que disse você pintar a mesquita desse jeito aí. Mas agora algumas mesquitas, quando não se pintar assim, já a mesquita é reparada. Como se fosse que, como é que fizeram com essa mesquita? Ainda não acabou, mas não acabou por causa de tinta. Quem disse que a última coisa da mesquita é tinta? Mas as pessoas já pegaram-se nos hábitos. A fitna começa pequena e começa a crescer. Quem foi a primeira pessoa que pensou assim? Se calhar foi um projeto. E agora já virou hábito de visão.
Quer dizer, agora você quando passa pelas estradas, é normal descobrir que é mesquita por causa daquela forma de pintar. Isso é bidá. Vocês sabem disso? Quando vocês embelezarem vossas mesquitas e vossos tapetes, tamaru alaikum, que a maldição esteja convosco. Mesquitas e tapetes agora está cheio de tapetes com desenhos de Kaaba. Isso é falta de respeito. Isso é desrespeitar o próprio Kaaba. Mas as pessoas pensam que estão a honrar, como trata-se de assuntos da mesquita, pensam que estão a honrar. Trazer musalla com desenho de Kaaba. Musalla com desenho de Kaaba. E vem aqui estar a pisar. Como está a rezar, já não tem problema. Disse que aquela forma ali já é uma forma. Não. Essas duas maneiras aí, as pessoas não estão a ver, não viram. Então, primeiro, as pessoas têm hábito agora. Eu só apenas estou a alertar porque o assunto está a crescer demais. Começou pequeno e está a crescer demais. Sequer vai chegar num momento em que a mesquita, quando não estar daquela maneira, já as pessoas não se sentirem à vontade. Se é que esse momento ainda não chegou, sequer já chegou. Em cima branco, embaixo tem uma outra cor, parece verde. Mas eu já vi, assim, aonde não, como dizem. Então, nós chegamos nesse nível e quando a mesquita não está dessa forma, já não nos sentimos à vontade. Tem a terceira coisa, mais habituada às mesquitas, isso vou deixar. Mas a segunda coisa é essa, desenhos de Kaaba, de Musalla, com aqueles erros de confiós. Agora já, quer dizer, encontra alguém, senta-se que agora já usou confió bonito, quando tem aquele confió com lua e estrela. Quem disse que lua e estrela é marca de confió? Ou é marca do Islã? Lua é sinal do Islã, sim, porque nós jejuamos Ramadã quando vimos lua. Quebramos quando vimos lua. Contamos os meses quando vimos lua. É sinal assim. Quem disse para colocar no confió ou no bolso de Malaya, encontrar ali desenho só de coisa, lua, estrela. É bolso da secundária. Então as pessoas levaram de pequeno e até agora está a crescer. Mas amanhã vai amargar. Porque as pessoas vão levar. Foi o próprio mesmo hábito que as pessoas estão a levar ao ponto de agora pensarem de que isso aqui já é dino. Enquanto são hábitos apenas. Então, normalmente, não é bom levar tapetes com desenhos de Kaaba, fazer de musalla. Então, por aqui eu paro, apenas resumir. Se que existe alguém, eu falei muito, parece fora dos minutos combinados, mas em algum momento a pessoa tenta puxar um pouco para ter uma certa saída lá em frente, lá no fim. Então, se temos alguém que tem algo a falar, que fique à vontade, devemos dar alguns minutos, inshallah, depois vamos rezar. Lembre-se daquela passagem de Thumama, que ele um dia foi capturado. Por quê? Porque vinha matar o Nabi. O profeta disse para Omar: você já alimentou o seu prisioneiro? Omar disse: mas como? Como é que eu vou alimentar alguém que veio te matar? O profeta disse: alimentar. Me deram de comer. O profeta disse para o Thumama: agora não é o momento de você entrar no Islã. Agora não é o momento de você entrar no Islã. Se diz entrar, porque muitos de nós usamos abraçar. Islã não se abraça. Não se diz abraçar Islã. Essa é uma expressão nossa.
que confundimos. No Islã, o Islã não se abraça, não se diz fulano abraçou o Islã, se diz fulano entrou no Islã. Porque você quando abraça algo, uma parte daquela coisa fica, você sem pegar. Se você abraçou o irmão, uma parte do corpo dele, você não lhe pegou. Então, se você abraça o Islã, o que você vai traduzir nisso? Indica que você ainda não entrou totalmente ainda no Islã. Então, entra-se. E quando você entra, todo o corpo está lá. E Allah diz, udkhulu fi silm, entre no Islã. Então ele disse, não é o momento de você entrar no Islã, aceitar o Islã. O Thumama disse, não existe ninguém mais odiado por mim neste mundo do que você. É prisioneiro esse. Você é a pessoa que mais eu odeio. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, lhe deixaram ir. Lhe deixaram e foi embora. Tempo depois, o mesmo homem volta. Disse agora, eu vim aceitar o Islã, que é a religião verdadeira. Quer dizer, agora eu vim me entregar, que eu sou agora do Islã. E as pessoas lhe perguntaram, o que te impediu você entrar no Islã naquela hora? Então o Thumama disse, para as pessoas não falarem, não dizerem de que eu aceitei o Islã por medo da morte. Você pode ficar um pouco longe da percepção da passagem, mas eu vou dar um pouco de toque. Thumama, quando foi capturado, depois o profeta mandou dar comida, ou mandou dar de comer, e ele comeu. Depois disse, não é momento de você aceitar o Islã. Thumama disse, você é a pessoa mais odiada por mim. A pessoa que eu mais odeio é você, referindo ao Nabi. O profeta disse de deixarem ir. Thumama foi. Mais tarde, é quando volta sozinho. Disse, agora eu vim aceitar o Islã. Agora sei que é a religião verdadeira. O mesmo que dizia que você é a pessoa mais odiada por mim. E é isso que acontece dentro de nós. Nós conseguimos dizer que você não é ninguém, mesmo sabendo que eu com ele é que é o melhor. Só porque tem medo naquele momento de dizer isso, você pensar que, ou seja, talvez temos medo de dizer assim, porque pensamos que quando falamos assim estamos a nos rebaixar. Algumas pessoas vão pensar que nós não sabemos nada. Não é assim. Thumama sabendo, naquele momento, mas ele preferiu trazer essas palavras. No meio de espadas, no meio de tropa, no meio de um grupo elevado, forte. Umar estava lá e os outros Sahaba, mas ele no coração sabia. O mesmo que dizia que você é a pessoa que mais odeia, foi e voltou, disse agora aceito o Islã. E isso acontece conosco. É provável alguém trazer uma informação só por um motivo, alguém te perguntar, dizer nada. Esse aí não pode escutar. Mas quando vai em casa, começa a refletir o mesmo que ele falava. Ah, mas estava a falar a verdade mesmo. Por quê? Por que você não falou ali quando foi perguntado? Tem medo, segundo o seu pensamento, pessoas pensarem que você não sabe nada. Ou pessoas dizerem que você apoiou fulano, você se rebaixou, você está abaixo dele. Então há pessoas que não conseguem dizer isso, mas quando vão onde vão, sabem de que não. Eu apenas estava a falar só por hábito só.
Mas a verdade é que ele estava a falar a verdade. O mesmo que aconteceu com Sumama, passagem como essa, aconteceu também quando o Nabi estava a voltar da guerra. E pendurou a sua espada numa árvore e ele se deitou ali e começou a dormir. E os sahabas já haviam se afastado um pouco. Haviam saído. Veio um beduíno, pegou aquela espada. Quando pegou, o profeta acordou. Aquele beduíno disse para o profeta: quem vai te socorrer? Que vai te salvar dessa espada aqui? O profeta disse: Allah. Quem que vai me proteger? Assim que disse Allah, tremeu, a espada caiu. Ou seja, numa narração diz, assim que diz isso, então aquele beduíno ajoelhou. E o profeta pegou, quer dizer, ajoelhou sem querer. E o profeta pegou aquela espada. Chamou aqueles sahabas. Disse: venham. Explicou, disse: essa aqui. Veio, levou minha espada. E disse: quem vai te salvar? Eu disse: Allah. Assim que eu disse Allah, ele está aqui ajoelhado. Então o profeta disse: agora, quem vai te ajudar você? Aquele homem só apenas pediu desculpas, que pá. Quer dizer, não tinha mais ninguém ali, que ele se confiava dele, que ele confiava a ele, se não era muçulmano. Então o profeta mandou ir, disse: vai lá. O mesmo voltou e veio. E disse: agora aceito que essa é a verdadeira religião. A última passagem, veio um beduíno num dia na mesquita e mijou. E os sahabas ficaram nervosos. O profeta impediu os sahabas, disse: não podem lhe dar corrida. Ele mijou, terminou. O profeta mandou os sahabas trazer um utensílio de água e molharem aquela parte que ele mijou. O profeta mandou chamar aquele e lhe aconselhou de uma forma direta, normal. O homem não sabia, mas o profeta aconselhou-lhe de uma forma normal, com tranquilidade e amor. E aquele homem entrou no Islã. Entrou no Islã por ver como é que o Nabi aconselhou a ele. Agora, imagina lá, você disse: está-me a aconselhar, mas me chama de borboleta. Como essa mensagem vai ser fácil? É admirável. Imagina lá, eu estou a te aconselhar, estou a te chamar de cobra. Olha, cobra, isso não se faz. Como é que você vai aceitar? Então, através da nossa falta de pedagogia, pensamos que a nossa mensagem não está sendo recebida. Mas o problema é da nossa pedagogia. E pensarmos que somos os melhores. Então, nesses pontos, nessas três passagens, são passagens de reflexão. Aquela primeira repetindo, dizendo que, olha, há pessoas que não conseguem dizer que, olha, é isso mesmo, mas o coração a saber. Só quando se escondem, vão lá, até vão seguir a mesma informação. Então, esses é que são os perigosos. Porque desviam os outros, assim como eles se desviam. Porque mesmo ele indo lá, sabendo que é verdade, logo aqui entram muitas coisas. Dentre as coisas é orgulho e dentre as coisas é inveja. Então, por aqui eu fecho. Isso mais ou menos é um pouco suficiente. Digo é um pouco. Porque Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Corão há 23 anos. A revelar o Corão para o nosso Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Então por aqui eu termino. Que Allah subhanahu wa ta'ala recompense-nos depois que Allah subhanahu wa ta'ala recompense-nos de tudo que nós praticamos sempre, todos os dias. Amém. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.